Profecias de Marie-Jolie Jarreny, mística e estigmatizada. A mística e estigmatizada de La Fraudais, talvez a mística mais importante da história da Igreja, nasceu em 12 de fevereiro de 1850 em uma aldeia chamada Blain, na Bretanha, oeste da França. Ela era a mais velha de 5 filhos e foi criada por pais humildes e bons com uma fé forte, pela qual são conhecidos os nativos da Grã-Bretanha. Nosso Senhor a tratou com muitas graças desde o momento de sua primeira comunhão, graças às quais ela respondeu com uma crescente devoção. Ingressou na Ordem Terceira Franciscana com um pouco mais de 20 anos, a fim de santificar-se no mundo. Em 1873, recebeu do céu este dom místico tão singular, os estigmas. A partir dos 23 anos até sua morte, cerca de 60 anos depois, trouxe no seu corpo as chagas de Nosso Senhor de uma forma mais visível do que qualquer outro estigmatizado na história da Igreja. Além das 5 chagas das santas mãos, pés e no lado, Marie-Jolie sofreu as feridas infligidas pela coroa de espinhos e a cruz na santa cabeça e nos ombros de Nosso Senhor, respectivamente, as feridas da sua flagelação, as feridas causadas pelas cordas com as quais foi atado, bem como outras feridas de natureza mística. A partir desse momento, Marie-Jolie viveu sua vida de sofrimento corredentor, como uma alma vítima, em uma pequena cabana na aldeia de La Fraudais, perto de Blain. Assim cumpriu com o desejo de Nosso Santíssimo Senhor para fazer reparação pelos pecados da França e do mundo. Ela foi agraciada com visões frequentes de Jesus e Maria e com muitas luzes proféticas. A veracidade das advertências do céu, das quais ia ser a humilde mensageira, foi vindicada por sua simplicidade e honestidade, sua obediência exemplar a seus diretores espirituais e a seu bispo, e, claro, pelo cumprimento de tudo o que profetizou durante sua longa vida. Com precisão infalível, profetizou as 2 guerras mundiais, a eleição do Papa São Pio X, as diversas perseguições à Igreja, o castigo e o destino da França apóstata. Ainda há muito a ser divulgado. Suas advertências sobre o fim dos tempos deveriam ser lidas por todos os que têm ouvidos. Ela tinha o dom maravilhoso de distinguir o pão eucarístico do pão comum, objetos que haviam sido abençoados e aqueles que não tinham sido, de reconhecer relíquias e saber de onde se originaram, e, finalmente, de entender em vários idiomas hinos e orações litúrgicas. Durante um período de 5 anos, a partir de 28 de dezembro de 1875, sobreviveu apenas da Santa Eucaristia. De acordo com as anotações do Dr. Imbert Golbery, ao longo deste período, não houve secreções líquidas nem sólidas. Durante seus êxtases, estava totalmente insensível à dor e à luz intensa. Alguns de seus êxtases eram acompanhados por levitação. Naqueles momentos, se encontrava estaticamente leve. As profecias. Ela teve uma visão de um diálogo entre Nosso Senhor e Lúcifer, onde Lúcifer disse: atacarei a Igreja, tirarei a cruz, dizimarei a gente, depositarei uma grande fraqueza da fé em seus corações. Haverá um grande repúdio da religião. Por um tempo, serei o dono de tudo, e tudo estará sob meu controle, até mesmo teu templo e todo o teu povo. São Miguel diz: Satanás fará tudo por um tempo, e que reinará completamente sobre tudo, que toda bondade, fé, religião será enterrada no túmulo.
Satanás e os seus triunfarão com alegria. Mas depois deste triunfo, o Senhor, por sua vez, reunirá o seu povo, e reinará e triunfará sobre o mal. Levantará do túmulo a igreja enterrada, a cruz prostrada. Marie-Julie viu que não restará vestígio do santo sacrifício, nem traço aparente da fé. Existirá a confusão em toda parte. Todas as obras aprovadas, tais como existem hoje pela Igreja infalível, cessarão por um tempo. Nesta triste aniquilação, sinais brilhantes se manifestarão na terra. Se por causa da maldade dos homens, a Santa Igreja se encontrará na escuridão, o Senhor também enviará a escuridão para impedir os maus em suas buscas do mal. A Missa Nova. Em 27 de novembro de 1902 e 10 de maio de 1904, Nosso Senhor e Nossa Senhora anunciaram a conspiração para inventar a Missa Nova. E os advirto: os discípulos que não são do meu Evangelho estão trabalhando duro para refazê-lo segundo as suas ideias, e sob a influência do inimigo das almas, uma missa que conterá palavras que são odiosas à minha vista. O primeiro período é o do meu sacerdócio, que existe desde que eu o fundei. O segundo é o da perseguição, quando os inimigos da fé e da santa religião, que imporão suas fórmulas no livro da segunda celebração. Esses espíritos infames são aqueles que me crucificaram e estão esperando o reinado do novo Messias. Marie-Julie Jarreny, junho 1881. A responsabilidade dos sacerdotes. Nesta aberração, os sacerdotes quebrarão seus juramentos. O livro da vida contém a lista dos nomes que quebram seu coração. Pelo pouco respeito que tem para com os apóstolos de Deus, o rebanho se torna indiferente e deixa de observar as leis. O próprio sacerdote é responsável por esta falta de respeito, porque ele próprio não respeita seu sagrado ministério e o lugar que ocupa nas funções sagradas. O rebanho segue os passos de seus pastores, e isso é uma grande tragédia. O clero será severamente castigado por sua veleidade inconcebível e sua grande covardia, que ele é incompatível com suas funções. Um terrível castigo está preparado para aqueles que erguem todas as manhãs a pedra do santo sacrifício. Eu não vim para seus altares para ser torturado. Sofro 1000 vezes mais por esses corações do que nenhum outro. Vos absolvo dos vossos pecados grandes, meus filhos, mas não pode conceder nenhum perdão a estes sacerdotes. Ela, Marie-Julie Jarreny, diz: aqueles que governam o rebanho serão os culpados pela crise que virá. Parece que o comunismo não teria triunfado se a Igreja tivesse permanecido fiel. Ela menciona um Papa, São João Paulo II, que tanto lutou contra o comunismo, que no último momento inverterá a sua política e fará um apelo solene ao clero, mas não será obedecido. Pelo contrário, uma assembleia de bispos vai exigir ainda mais liberdade, declarando que já não obedecerão ao Papa. Marie-Julie, então, diz que a Revolução Vermelha estourará. Ela fala de uma religião horrível que substituirá a fé católica, e vê muitos bispos abraçando esta religião sacrílega e infame. Agora,